Pai, obrigado, Senhor, pela vida da tua filha, que nesta manhã estará conosco, meditando na sua preciosa palavra, trazendo a nós aquilo que o Senhor já revelou em seu coração. Abra o nosso entendimento e ouvidos e permita, Senhor, que a nossa mente fique cativa ao teu querer e à tua vontade neste período. Use a tua filha poderosamente e que do mesmo jeito que ela nos abençoe, ela também seja abençoada por essa mesma palavra. Oramos assim agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Bom dia, queridos. Quando o pastor Davidson conversou comigo sobre hoje, aí falei, pastor, mas qual é a temática, em que tema, né? Ele falou assim, pensa aí, a gente está falando sobre amor. Falar sobre amor é um tema muito especial para mim, né? Em especial, tenho algumas experiências com relação a isso. Mas Deus colocou no meu coração uma palavra que há alguns anos atrás Ele ministrou em mim, com relação a começar de novo, com relação a reiniciar, o restart. Às vezes a gente precisa fazer isso na nossa vida, né? E nós passamos por momentos difíceis há alguns anos atrás, todos nós, toda a humanidade passou, por exemplo, com a pandemia, coisa que nós nunca tínhamos experimentado, né? Nós aqui. E nós precisamos encontrar o caminho de volta. E aí, essa semana, eu pensando sobre isso, pensando no mês de setembro, que é o mês de missões nacionais, é um mês que a gente fala sobre as nossas emoções, é um mês que a gente faz essas pesquisas para saber quantas pessoas tiraram as suas próprias vidas, é um mês que a gente reforça o fato de que a gente precisa se amar mais e cuidar mais do outro em amor, porque muitas pessoas estão do nosso lado, convivendo do nosso lado, sofrendo coisas que a gente nem faz ideia. Porque, às vezes, a pessoa não consegue pedir ajuda, não consegue pedir socorro. E é tão ruim quando a gente termina o mês de setembro com notícias de que tantas pessoas tiraram as suas vidas. A gente tem tantos ministros da palavra em depressão, por exemplo. E a gente que conhece homens e mulheres que estão nessa situação, sofre tanto quanto eles. Quer dizer, tanto quanto não, mas sofre junto. Porque a gente não quer que isso aconteça, nem com eles, nem conosco, em algum momento. Mas, infelizmente, isso é algo que é muito comum. E só com o amor de Deus, só com o amor, só com com a presença do Senhor em nós e através de nós, é que a gente consegue ver homens e mulheres recuperados pela graça de Deus, após uma depressão, após uma doença emocional, e isso é muito triste, né? Enquanto eu estou falando aqui, a gente está falando com vocês, amigos nossos, irmãos nossos estão enclausurados dentro dos seus lares, sofrendo uma depressão profunda. E aí, irmãos, isso é uma responsabilidade de todos nós, filhos de Deus, cuidarmos uns dos outros através do amor que nos une, através da palavra do Senhor. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías 41, de 1 a 10. A gente vai pensar um pouco sobre esse texto. E o texto diz assim, eu vou ler na minha versão. Calai-vos perante mim, ó ilhas, povos, renovai as forças e chegai-vos. E então falai, cheguemo-nos juntos a juízo. Quem suscitou do Oriente o justo e o chamou para o pé de si? Quem deu às nações a sua face e o fez dominar sobre reis? Ele os entregou a sua espada como pó e como a pragana arrebatada do vento ao seu arco. Ele persegue-os e passa em paz por uma vereda em que com os seus pés nunca tinha caminhado. Quem operou e fez isso, chamando as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. As ilhas o viram e temeram, os confins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram. Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse, esforça-te. E o artífice animou o ourives, e o que alisa com o martelo ao que bate na safra, dizendo da coisa soldada boa é.
Então com pregos o firma, para que não venha a mover-se. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei desde os confins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes e te disse, tu és meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Amém, queridos? Senhor, muito obrigado pela leitura lida, refletida, declarada, que nós acabamos de expor aqui. O desejo do nosso coração, Pai, é que apesar de mim, o Teu Espírito tenha liberdade aqui em nosso meio. E assim como o Senhor tem tratado do meu coração, como a pastora Sheila mesmo acabou de pedir, que o Senhor também trate em todos os nossos aqui juntos, Pai, os nossos corações. Nós queremos entender um pouco mais de Ti, queremos conhecer um pouco mais de Ti e sermos cuidados mais ainda por Ti. Muito obrigado pela Tua misericórdia, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui nessa manhã todos juntos, enquanto muitos não acordaram hoje, enquanto muitos já não vivem hoje. Nós estamos aqui na Tua casa, na Tua presença, alguns em casa, nos assistindo ali, Senhor, através do culto online. Então, que o Senhor possa abençoar e alcançar os corações nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. E aí eu queria pensar um pouquinho com você sobre o tema Encontrando o Caminho de Volta. Diante de todo esse cenário, eu sei que muitos de nós, por exemplo, já passamos por luto. Nós já perdemos pessoas que amamos muito. Esse mês eu estou vivendo um luto, né? Vai ser 2 anos da perda da minha mãe. Creio eu que foi um dos mais difíceis da minha vida, né? O luto mais complicado da minha vida. Não que eu não tenha perdido outras pessoas das quais eu amo e amei, mas eu acho que perder pai e mãe, perder irmão, é uma coisa assim surreal, né? Então não é um luto fácil. E, de repente, você está vivendo um luto das suas expectativas. Você criou algumas expectativas ao longo da tua vida e tinha planos e não conseguiu realizar. Isso também é um luto. De repente, você viveu um relacionamento grande, longo, com alguém, e esse relacionamento teve um fim. Você vive esse luto também. Então, luto não é só quando a gente perde alguém que estava vivo e morreu. Luto é também, você sabe disso, a morte das suas expectativas, a morte dos seus sonhos, algum sonho que foi frustrado por algum motivo, isso também é um luto. E aí, como é que a gente faz para encontrar o caminho de volta? E é engraçado que uma forma também de encontrar o caminho de volta, uma dificuldade de encontrar o caminho de volta, por exemplo, vivi uma coisa muito interessante quando me casei, por exemplo. Eu tinha uma rotina quando eu era solteira, e aí a gente se preparou, casou. E aí, depois do casamento, que você volta da lua de mel, que você volta daquele primeiro momento, assim, parece que você está num outro lugar, com outras pessoas. Porque aqueles seus amigos que frequentavam a sua casa já não frequentam mais. Porque, tipo assim, não, eles são recém-casados, né? A gente não vai lá agora, não vamos nos meter na vida deles agora. Né? E aí, as coisas mudam completamente. Não sei se vocês que são casados passaram por isso, mas a gente passou. E aí teve um momento que a gente falou assim, gente, mas como é que pode? Cadê as pessoas? Né? Cadê nosso grupo de amigos e tal? E aí também há uma quebra de expectativa, porque na nossa cabeça não mudou nada, mas na cabeça das pessoas mudou tudo. Muda muita coisa. Outra coisa, quando você recebe um filho, né? O pós-nascimento é outro momento difícil de você se adaptar à sua rotina, a ter de volta a sua vida. Lógico que não vai ser da mesma forma, não vai ser do mesmo jeito, mas é difícil você ter de volta as suas atividades, seu ministério na igreja. Essa adaptação é muito difícil. Quando você volta de férias, por exemplo, não sei com vocês, mas eu, toda vez que viajo, que fico alguns dias fora de casa, quando volto, parece que a minha casa está estranha. Até eu me adaptar de novo ali na minha casa é difícil. Eu posso passar 1 semana só fora de casa, mas quando volto não parece que está estranho? Até eu se adaptar ali de novo àquele momento. Então, nós, seres humanos, a gente foi programado para reinventar as coisas e as situações e os momentos. E encontrar esse caminho de volta. O problema é que muitos de nós, nesse momento, não conseguem encontrar o caminho de volta. Não conseguem se adaptar.
não consegue trazer, de repente, a novidade para esse momento da volta. E a gente está falando aqui de um momento em que o povo ele passava por um contexto de situações adversas, perseguição, fragilidade emocional, porque o poderio do Ciro ali, o poder de Ciro sobre aquele povo era muito grande. Ele era um rei forte, muito capaz e muito temido. Ele causava medo só através das notícias. Ele não precisava nem estar presente para promover o medo e o temor no coração das pessoas. Bastava uma notícia dele, que as pessoas ficavam com medo, para você ter uma ideia aí da fragilidade do povo, né? E aí, a fama dele era muito grande, porque a fama é de que ele seguia conquistando todos os povos. Onde ele se aproximasse, onde ele chegasse, ele tomava aquele povo. E aí, naquela época, você sabe, eram os acampamentos que iam sendo formados, né, em volta do acampamento ou daquela cidade. Então, quando havia a notícia de que tinha alguém sob o poder dele, sob a orientação dele, chegando ali, conquistando em volta, você pensava o quê? Pronto, já era. Vamos morrer. Ele vai tomar esse negócio aqui. Ele vai acabar com a gente. Então, essa notícia já deixava o povo triste, temeroso, sabendo que ia perder, que ia morrer, que os maridos, os filhos, os homens iam ser presos e mortos, e as mulheres, por exemplo, iam ser presas, iam ser cativas de alguma forma. Então, você imagina viver sob essa pressão. Imagina viver sob esse temor, perto de um rei forte, opressor e que tomava conta de tudo. E aí, nesse processo, o povo se perdeu. Algumas pessoas se perderam pelo medo. E, às vezes, a gente está falando aqui de alguma situação que você também pode estar passando. Só a notícia, só pela notícia, só pela possibilidade, você já está com medo e, de repente, você pode se perder nesse processo. E aí, com isso, o povo fez o quê? Eles construíram para si alguns deuses, alguns ídolos. Eles perderam o foco naquele Deus que realmente importava, no Deus de seus pais, no Deus que livrou eles até então. E aí eles começaram a querer coisas palpáveis. Eles começaram a querer coisas que eles pudessem tocar e coisas que eles pudessem ver, manusear. Tipo, eles começaram a negociar a fé deles. E aí, nesse processo, eles se perderam. Só pelo prenúncio da derrota, só com a possibilidade, a notícia da derrota, da notícia ruim. E aí eles começaram a construir deuses para si, e aí eles se perderam, e aí eles se afastaram da presença de Deus. De repente, você está aqui nessa manhã, talvez passando por um processo parecido. As lutas são grandes, a falta de notícia, de repente o silêncio de Deus temporário para você, para mim, pode estar causando essa insegurança no seu coração. E aí você começa a acreditar naquilo que você pode dominar, naquilo que você pode manobrar. E eu sei que todos nós, nas nossas vidas pessoais, a gente tem as nossas crises. A gente tem a nossa falta de grana, né? Tem hora que as contas não batem e você fala, meu Deus, mês que vem eu não vou conseguir honrar isso aqui. E aí você já começa a sofrer antes, porque no mês que vem vai faltar para você pagar suas dívidas, pagar os seus compromissos, honrar os seus compromissos. Pronto, você já está sofrendo esse mês. Nós somos humanos, né? E aí, por algum tempo, a gente esquece que Deus pode todas as coisas, que Deus pode nos ajudar, pode nos dar clareza e fazer a gente administrar bem e vai sair bem, vai ficar tranquilo. Ou, de repente, seu problema é outro, mas é algo que está tirando o seu sono, que está tirando a sua paz. Eu quero compartilhar com vocês pincelar aqui algumas soluções de Deus para nós nesse texto. No versículo 1, por exemplo, Deus chama o seu povo. Ele chama, espera aí, vem cá. E às vezes Deus tem que fazer isso conosco também. Vem cá, Tânia, você está esquecendo quem sou eu? Você está esquecendo quem foi que te formou, quem foi que te programou, quem foi que te planejou? Você está esquecendo de tudo que eu já fiz pela sua vida, para você chegar até aqui? Então, tem hora que Deus chama a gente para uma conversa pessoal e particular, e que Ele só tem, às vezes, com a gente, talvez, pouquíssimas vezes na nossa vida, né? Ele convoca o povo aí nessa hora, ele fala assim, ele chama para uma conversa, para uma audiência. Ele diz assim, ó, fica quieto,
Fica quieto, calem-se diante de mim, ouve a minha voz. E, às vezes, a gente precisa ficar em silêncio para ouvir a voz de Deus. Eu não sei se eu já compartilhei aqui com os irmãos em algum momento, mas tem uma história linda que eu ouvi, que Deus tratou no meu coração, ministrou no meu coração, um tempo que eu precisava de um direcionamento de Deus muito específico. E aí alguém me mandou essa parábola, essa história, e ela me acompanha há muitos anos. É de um homem, um fazendeiro, que tinha um relógio, que era muito precioso, era um memorial de família, e ele perdeu aquele relógio, aqueles que colocam assim no bolso, né? Tinha uma história aquele relógio. E ele perdeu no celeiro, ele tinha certeza que perdeu no celeiro. E aí ele procurou e não achou o relógio. E aí ele tinha uns meninos brincando assim na fazenda, ele chamou os meninos e falou: olha, eu perdi um relógio aqui dentro e é muito importante para mim esse relógio, vocês podem procurar ele para mim aqui? De repente, suas mãozinhas menores, seu olhar melhor do que o meu, pode procurar para mim? Se vocês acharem, eu vou dar uma recompensa para vocês. Aí aqueles meninos entraram no celeiro, né? E aí começaram a mexer, tudo quanto é armário, gaveta, embaixo de palha e tudo. E procuraram, e não acharam o relógio. Aí, poxa, tio, não deu para achar o relógio, não achamos. Aí ele falou: tá bom, fazer o quê, né? Uma hora eu vou achar. Aí um menino falou assim: tio, deixa eu ir de novo. Aí ele falou: mas você já foi, já olhou. Não, mas agora eu quero ir sozinho. Aí, tá bom, ele já não tinha achado o relógio mesmo, ele falou: tá bom, então vai lá. Ele foi sozinho, fechou a porta do celeiro e ficou sozinho no celeiro. E aí não deu 5 minutos, o menino chegou com o relógio e entregou o fazendeiro. Aí ele falou: como assim? Você foi, procurou tudo, nós procuramos, não achamos, você vai lá sozinho e acha. Ele: tio, foi muito simples, eu fiquei parado, quieto, em silêncio. E aí, o silêncio daquele menino proporcionou ele a ouvir o tic-tac do relógio. E aí ele foi até encontrar o relógio. Então, o que eu quero dizer para você, querido, que às vezes o nosso barulho, as muitas vozes à nossa volta, não permite que a gente ouça a voz de Deus, não permite que Deus, sabe, às vezes Deus está aqui: vem para cá, vem por aqui, passa aqui, mas você não está ouvindo. Não está ouvindo, você não consegue ouvir. Por quê? Porque é tanta voz, é tanto ruído, é tanta situação, é tanta ocupação, que o silêncio que a gente precisa para ouvir a voz de Deus nunca chega. E, às vezes, a gente precisa ficar em silêncio. No ano de 2000, Deus tirou a mim e o Sérgio, os nossos filhos, na época nós tínhamos 2, pequenos ainda. A Júlia ia fazer 2 anos, quando Deus falou para a gente assim, larga tudo e vai lá para o Espírito Santo. Quero vocês lá no Espírito Santo. Aí eu falava: meu Deus, como assim? A gente dirigindo um monte de ministério, né, e tal. Não, minha igreja, saí da minha igreja. E Deus falou: larga tudo, acabou, seu tempo aqui acabou. Vocês vão lá para o interior de Espírito Santo, eu quero vocês lá. E aí a gente entrou meio que numa crise, né? Meu pai, como assim largar tudo? Foi a primeira vez que Deus fez isso conosco. Mas Deus estava nos preparando para isso. E eu não entendia o porquê. Mas Ele tirou a gente para lá. E eu costumo dizer, hoje, olhando para trás, que Deus chamou a gente para conversar a sós lá. Deus chamou a gente para uma conversa. Deus chamou a gente para moldar a gente ali, para servir. Sabe aquela história que a gente enterra o cordão umbilical dos filhos? Só os antigos sabem disso, né? Não tem uma história dessa? Eu nunca fiz isso, não. Mas dizem que quando você enterra o cordão umbilical, você fica com amor para aquele lugar ali, né? Tem uma história dessa aí. Então, quando Deus corta o seu cordão umbilical de alguma coisa, ele faz o que Ele quer com você, Ele te leva para onde Ele quiser. E, às vezes, é isso que Ele tem que fazer com você. De repente, você tem que cortar o seu cordão umbilical com alguém ou com algo, ou com algum lugar, entende? Porque quando você faz isso, você permite que Deus faça isso, Deus te leva para onde Ele quiser, querido. E você nunca perde seu propósito, nunca perde de vista o chamado que Deus tem para a tua vida. E aí Ele fez isso conosco. E levou a gente lá para o interior para viver de uma forma completamente diferente, completamente na dependência dEle. Completamente. Eu nunca tinha vivido isso na minha vida. E aí era completamente mesmo. E interior, né?
Você está lá e daqui a pouco você começa a olhar o seu armário, as coisas assim diminuindo, e você, meu Deus, como é que eu faço e tal. E aí, do nada, alguém chegava no portão e, Tânia, aí a gente ia ver. Aí, eu fui lá na roça de fulano, eles mandaram essas galinhas aqui para você, esse frango aqui. Aí eu falava, meu Deus, o que eu faço? Aí, graças a Deus. Então, chegava no meu portão, tinha umas bananas da terra, né? Aí eu falava, quem deixou isso aqui? Teve um dia que a gente chegou, né, Sérgio é a gente do Rio de Janeiro, né? Aí tinha umas coisas lá, um feijão dentro da garrafa PET e umas galinhas amarradas. O que a gente pensou, gente? Meu Deus, eu falei, amor, estão fazendo macumba para a gente. Meu Deus, a gente acabou de chegar da cidade, já estão fazendo macumba para a gente. Aí, meu pai, o que é isso? Aí eu falei, e agora? Eu vou falar com minha mãe, né? Minha mãe morava num sítio um pouquinho longe. E agora, o que eu vou fazer? A galinha toda amarrada. Aí minha mãe falou assim, não, me dá aqui. Aí, vamos lá, levamos a galinha para minha mãe, que a mãe matava a galinha, congelava essas coisas todas, frango. E a gente assustado com aquilo. Aí, daqui a pouco, vem uma senhorinha, simplesinha. Aí falou assim para mim, eu trabalhava numa loja, né, tinha uma lojinha de roupa, eu e minha irmã. Aí ela falou assim, olha, eu deixei uma coisinha lá na sua casa para o seu marido, porque ele resolveu o negócio lá do meu filho, o processo lá do meu filho, a gente não tinha dinheiro. Aí eu levei o que eu tinha, peguei umas 2 galinhas, aqueles feijão lá é para vocês, tá? E eu falando, meu Senhor, que coisa é essa? Aí, e essas experiências vão forjando a gente, cravando a gente, na gente o sentido de que Deus cuida de nós, independente das circunstâncias. E, às vezes, vem de um jeito que você nem imagina. Aí você vê que a nossa cultura fica impregnada assim, e, às vezes, Deus quer tirar mesmo, desmontar aquilo para poder montar em você algo que Ele quer, do jeito que Ele quer. E esse povo estava vivendo isso aqui. Eles estavam assim, é isso mesmo, meu Deus? Esse homem vai consumir a gente, essa fama vai... E o texto mostra que somente com as notícias de guerra, e ele viveu no versículo 2 e 3, por exemplo, ele estava ali nesse momento, nesse auge do reinado. O poder dele era, a fama dele talvez fosse maior, né? Isso fazia com que as pessoas temiam. Só que Deus não perdeu o controle. Quem permitia era Deus, era isso que ele estava falando para o povo aqui. Quem você acha que está permitindo isso? Quem você acha que fez você, que formou? Será que eu vou ter que fazer como fiz com Jó, fazer com vocês, né? Tipo, te lembrar? E aí a gente vai falar sobre isso agora aqui. O Ciro, ainda assim, né, sendo mal desse jeito, sendo esse homem poderoso, ele publicou um decreto. Olha só, você tem dúvida de que isso foi Deus? Deus usa quem Ele quer, queridos, quem Ele quer. E, às vezes, Ele vai usar quem você nem imagina. E Ele usou ele aqui. Aí Ele publica um decreto permitindo que os cativos, voltassem à sua terra natal, incluindo os israelitas que estavam naquele tempo. Então, eles foram abençoados por um decreto que veio desse homem que tinha toda essa fama. E aí, nesse versículo, mostra o tamanho da agilidade dele. E aí, há aqui uma analogia, né? Ele corria tanto que nem o pé tocava no chão. Para você perceber a agilidade dele enquanto estrategista de guerra. Ele trabalhava com muita prudência e inteligência, que era tão rápido que o texto diz que os pés dele não tocavam o chão. Mas por quê? Porque ele era um homem diligente naquilo que ele se propôs a ser. Se ele era um homem que governava com maldade, com astúcia, ele ia fazer bem feito. E, às vezes, nós, cristãos, a gente precisa ser astuto, a gente precisa usar a inteligência que vem de Deus, a nossa sabedoria, e a gente não usa para a glória dele. A gente não usa para atingir os objetivos que Deus dá para nós. Que isso aqui sirva para nós de lição, irmãos. A gente precisa usar todos os nossos dons e talentos para a glória de Deus, para alcançar os resultados que Deus quer que a gente alcance no reino dele. E assim, a gente vai cumprindo o ID. E aí, quem são os seus inimigos nessa trajetória? Quem é que tem feito você parar?
Quem é que tem causado medo no seu ministério, nas suas ações? Quem é que tem tirado a sua força e a sua coragem nesse processo de sermos filhos de Deus? Nosso tempo está acabando aqui, irmãos. A gente foi ministrado, tem sido ministrado com essa palavra o mês da juventude inteiro. Jesus pode voltar para mim hoje. Estão entendendo? Pode voltar para você hoje. Então, a gente tem que ter celeridade nas coisas que a gente faz. Isso tem mexido muito com o meu coração. E, às vezes, nesse caminho, a gente se perde. Nesse desejo de fazer, a gente se perde nós mesmos. E, consequentemente, de ouvir o Deus que nos criou, que nos dirige e que tem esses planos para nós. Segunda coisa, nesse texto, no versículo 4, Deus nos traz à memória quem Ele é. E de vez em quando, Ele tem que fazer isso mesmo, porque a gente esquece. Ele diz assim, você esqueceu? Quem fez isso tudo? Quem é que chama as gerações à existência desde o princípio? Quem é que te conhece desde que você estava sendo formado? Aliás, Ele já tinha nos programado há muito tempo. E Ele conhece cada um de nós. Então, peraí, olha esse poder. Você está querendo comparar o poder desse homem que vai passar com o poder, com o meu poder? Você está esquecendo quem eu sou? E eu sou desde o início, eu sou o que sou, eu sou o primeiro. E eu sou o mesmo. Eu não mudo, eu não mudei. E aí a gente se esquece disso, que os milagres aconteceram só lá. Não, eles continuam acontecendo. Os milagres e as ações poderosas de Deus, extraordinárias de Deus, continuam acontecendo até hoje. Mas por que eu e você, às vezes, não experimentamos disso? A culpa é de Deus? Não, é nossa. É nossa, porque nem sempre a gente coloca Ele no lugar que Ele tem que estar na nossa vida, irmãos. A gente vai colocando outras coisas no lugar de Deus, e isso faz com que o nosso relacionamento com Ele seja comprometido. Então, em nome de Jesus, que a gente nunca se esqueça disso. Lá em Isaías 61, um pouquinho mais na frente, 61, de 1 a 3, olha que interessante. O que o profeta continua dizendo sobre Deus. 61, de 1 ali. Vamos ler ali. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, para proclamar liberdade aos cativos e libertação aos prisioneiros, para proclamar o ano do favor do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para revelar o seu esplendor. E aí, irmãos, foi para isso que Deus nos chamou. E às vezes a gente quer fazer um monte de outra coisa que não é isso. Mas o Senhor nos chamou para amar uns aos outros, para impulsionar um ao outro, para tornar fácil o caminho, o ministério do outro. Foi para isso que Deus nos chamou. Para curar as feridas uns dos outros. Para cuidar uns dos outros. E aí a gente acaba fazendo coisa que não é o que o Senhor chamou para fazer. Essa semana eu ouvi isso. A gente partilhando de uma mesa, conversando, aí uma pessoa diz assim, a gente precisa tomar cuidado para a gente não estar entregando ao Senhor aquilo que Ele não nos pediu. E às vezes a gente faz exatamente isso. A gente enche a nossa agenda, a gente enche a nossa vida de ações, de coisas que o Senhor não pediu para a gente fazer. Mas a gente quer entregar, mas Ele não pediu. Aí a gente fica enchendo de coisas que Ele não pediu, e aquilo que Ele pediu mesmo a gente negligencia, ou fica comprometido. Estão entendendo? E isso vai consumindo a nossa saúde, isso vai comprometendo também a nossa agenda, a nossa família, porque aí você começa a envolver as pessoas, e as pessoas começam a passar a te suportar. Não é nem a curtir a tua presença, né? E ser feliz ali com a tua presença. Começa a te suportar. Começa a te suportar, porque o negócio vai ficando feio. E quem apanha primeiro é quem? A nossa família. É quem está perto. E aí a coisa vai ficando complicada dentro da nossa própria casa, irmãos. O Senhor Deus que a gente serve, Ele transforma tudo. Ele tem esse poder de transformar tudo. É o que a gente acabou de ler.
Então, Ele pode transformar a sua dor em algo que é muito bom, um bálsamo, um refrigério. Ele pode transformar. Amém? Quando uma vez eu atendi uma menina que chegou na igreja que eu servia e ela fez uma queixa. Ela disse assim, essa igreja aqui é muito cheia de panela. É uma igreja longe daqui, então, né, aqui não tem panela. Aí ela falou assim, isso aqui é muito cheio de panela. E eu entrava e saía da igreja, ninguém nem me cumprimentava direito, ninguém me incluiu em nada, nananana. Só que ela estava lá na igreja, e eu estava discipulando ela. Aí eu falei para ela assim, filha, então vamos fazer o seguinte, faz da sua dor o seu ministério. Transforma essa dor. Você gostou de passar por isso? Foi bom? Não, claro que não. Então não permita que ninguém passe mais por essa dor. Faz o seguinte, seja a solução. Chega lá para o pessoal da recepção e fala, eu quero trabalhar aqui. Quem é o responsável da recepção? Eu quero. E aí esse olhar, essa dor que você sentiu, ela vai ser transformada em solução, em ministério. Você toma isso para você. E aí você vai ser a melhor recepcionista dessa igreja. Você vai ser aquela pessoa que vai assumir isso, vai falar, ninguém mais vai passar pelo que eu passei. Eu vou olhar para todas as pessoas que entraram nessa igreja, eu vou direcionar todas as pessoas que entraram nessa igreja, eu vou acolher todas as pessoas que entraram nessa igreja, vou treinar essa equipe, eu vou dividir o meu testemunho com essa equipe e eu quero fazer parte dessa equipe. Não é melhor a gente ser solução, parte da solução, do que a gente ficar reclamando? Pastor Marcelo Gualberto diz que nós precisamos sentir uma santa indignação. E toda vez que eu penso nessa frase, eu ponho a mão na minha barriga, porque nunca me esqueci disso. Ele falou, sabe aquela coisa que você sente, que chega a doer assim, que você fala, meu Deus, aquela indignação assim, mas ela se torna santa porque ela faz você, te move a fazer algo. Por isso que ela é santa a indignação. Fala, não, peraí, esse negócio precisa mudar e eu quero ser parte dessa solução. Aí, por isso ela se torna santa, algo que te incomodou, que Deus permitiu que te incomodasse lá dentro, mas Ele também te fez parte da solução. Porque de gente sentado, reclamando das coisas que acontecem, que não acontecem, a gente já está cheio, gente. Já tem muita gente nesse lugar. Não queira ficar nesse lugar. Não queira estar nesse lugar. Queira ser parte da solução. Queira ser parte do mover que Deus está fazendo nesse tempo. Queira fazer parte do que Deus está fazendo. Por último não, chegando no final, em terceiro lugar, Deus nos chama à comunhão. Olha que interessante, no versículo 6, voltando lá em Isaías 41, Deus nos chama à comunhão. As ilhas, eu estou lendo 5, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. É exatamente isso que a gente está falando aqui. É quando a gente consegue entender que o irmão nosso é muito mais importante do que nós mesmos. Ele tem a preferência na nossa ação. Então, eu pego e dou o braço e falo, o que você quer de mim? O que eu posso te ajudar? O que está difícil nessa caminhada? Conta comigo aí. Aí vai ficando cada vez mais leve. Cada vez mais leve. É tão bom quando você trabalha com uma equipe, né, irmãos, que as pessoas falam assim, o que está faltando? O que está faltando? Eu estou vivendo isso na minha casa. Minha filha está para ganhar a nossa neta. E eu estou percebendo ela meio assim, meio preocupada e tal. Aí, essa semana, eu falei para ela assim, o que está faltando? Faz uma lista do que você tem, faz uma lista do que falta, para a gente tentar te ajudar de alguma forma, né? Mais um pouco e tal, para ir tirando da cabeça dela, né, essas preocupações. Aí ela falou, tá bom, mãe, vou fazer. Tá bom, mãe, vou fazer. E aí, eu perguntei para ela assim um dia, o que você vai fazer hoje? Ela falou, arrumar a casa. Eu falei, então, vamos comigo ali, resolver um negócio na rua, eu te levo e a gente vê a lembrancinha e tal, pode ser? Ela falou, pode. E eu te ajudo a arrumar a casa. Aí, quando foi na sexta-feira, eu fui para a casa dela, eu e meu filho mais novo, para arrumar a casa. Falei, fica aqui, filha. A gente vai fazendo aqui. Aí ela, não, mãe, toda constante, não precisa, eu quero arrumar a sua casa. Me dá roupa de cama, o Giovanni vai lavar o banheiro. Eu saí da casa dela, ela estava... Sabe como? Porque já aquela barrigona arrastando, e aí mulher sabe como é que é. Qualquer coisa que fica sujo, fica incomodando a gente, mas a gente quer fazer, mas não tem força e tal. Então, às vezes, uma coisa tão pequena. A gente está aqui para isso, para ajudar um ao outro. Eu estou falando dela, mas já fiz isso com tantas pessoas que não eram nem meus parentes, não era nada, eram meus irmãos, quer dizer, não era nada, era tudo, mas estou dizendo assim, de vínculo familiar. Por quê? Porque é bom, porque ajudar é bom, porque fazer bem para o outro é bom, porque tirar a carga do outro é bom demais.
A Bíblia diz que melhor é dar do que receber, e só sabe o que eu estou falando quem já fez, quem já experimentou, de ser a solução de alguém por algum momento. Então, é o que o Senhor está dizendo aqui, Ele nos chama à comunhão. Nós passamos recentemente por uma pandemia que nos ensinou a ficarmos sós, em momento de solitude. Muitas pessoas, pós-pandemia, ainda não se reencontraram. Muitas pessoas, pós-pandemia, ainda não sabem, desaprenderam a fazer uma visita, desaprenderam a levar um bolo para tomar e compartilhar com alguém, desaprenderam o que é isso, ainda não encontraram o caminho de volta. Muitas pessoas ainda não encontraram o caminho de volta da igreja, do ajuntamento, desse culto presente. Muitas pessoas ainda não sabem, não refizeram esse caminho. Não conseguiram voltar para a comunhão, para o culto presente. Tudo bem, alguns estão com problema, alguns já estão com idade avançada e tal, mas, infelizmente, tem muita gente que poderia estar aqui e não está. Por quê? Não aprendeu de volta, esse caminho de volta ainda. Não reaprendeu, na verdade. Perdeu o costume e está difícil voltar. E isso é motivo para a gente orar. E a gente, irmão, não tem jeito, nós somos relacionais, seres relacionais. Deus nos criou para que a gente pudesse crescer uns com os outros. Isso faz parte da nossa essência. A sua vida me ensina, pastora Sheila. E ela me ensina o tempo todo. A sua vida, minha irmã, me ensina o tempo todo. E se eu perder isso, eu vou deixar de crescer e vou deixar de aprender. Então, nós somos seres relacionais. Deus nos fez assim. Isso está na nossa essência. E aí, se a gente fica sozinho, se a gente fica isolado, a gente vai entrar numa depressão. E aí a gente vai fazer parte da estatística todo mês de setembro e toda a vida. Estão entendendo? Nós somos difíceis, nós somos pessoas difíceis, e somos mesmo. Mas é Deus que fez a cada um de nós do jeitinho que a gente é. E talvez a minha dificuldade seja aquilo que você precisa para aprender a ser um homem melhor. E a minha motivação para ser uma mulher melhor, estão entendendo? Então, não dá para a gente escolher com quem a gente vai se relacionar. Dá para a gente ser uma pessoa melhor com quem a gente vai se relacionar. Isso dá. Isso tem a ver com o que a gente pode fazer. Agora, tem coisa que foge ao nosso controle, e aí é da vontade de Deus. Aí é a ação de Deus. E se Ele fez, aí eu volto atrás. Você está esquecendo quem eu sou? Você está esquecendo o que eu posso fazer? Você está esquecendo quem que criou todas essas coisas? Você está esquecendo quem é que mantém isso tudo no lugar? Esse é o Deus que eu e você servimos. Então, nenhuma dificuldade vai ser tão grande quanto o poder do Deus que eu e você servimos. E aí isso nos torna filhos amados desse Deus maravilhoso. E Ele permite que a gente possa continuar seguindo, por exemplo, no trabalho em equipe, porque Ele é o nosso maior exemplo de comunhão, porque Ele podia ser só, mas Ele preferiu ser mais. Se fazer mais e mostrar para a gente que é possível. E é assim que acontece quando você tem uma equipe muito coesa, né? Quando a sua família é uma família coesa, quando a sua equipe, o seu ministério é coeso, porque as pessoas se confundem. Né? A gente confunde ali as características um do outro, porque é tão perto, é tão junto, que a gente vai se misturando e os nossos pensamentos vão sendo muito parecidos, as nossas ações também. E agora, por último, Deus nos quer como amigos. Esse Deus todo-poderoso, que pode todas as coisas, Ele fala assim, tá, eu sou o Deus que faz tudo isso, mas o que eu quero com você é a sua amizade. Eu quero que você me veja como esse seu amigo. Como seu amigo, como alguém que você pode confiar. Como alguém que você pode abrir o coração, como alguém que você pode ter certeza de que vai te ouvir. E aí o versículo 8 e 9. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. Tu a quem tomei desde os confins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes e te disse, tu és o meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. E aí ele fecha com chave de ouro, né? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça, com a minha mão direita.
Sou eu que estou te sustentando, então não tema, não tenha medo. Você vai fazer aquela prova que você teme há tanto tempo, não tenha medo, eu estou contigo. Você vai entrar num casamento, você está aí se preparando para se casar, não temas, eu estou contigo. Você está se preparando para se aposentar, não sabe como vai ser a partir da aposentadoria, né? O que você vai fazer? Não temas, eu estou contigo, eu que te sustento, é eu que estou fazendo. Você vai fazer uma cirurgia que está marcada, está tentando um tempão e não consegue, não temas, eu estou contigo, eu te sustento. Fui eu que te formei, fui eu que te gerei. Não perca esse foco, não. Você está vivendo outro ciclo na tua vida, uma novidade aí, não temas, eu estou contigo. Eu que te sustento, eu que vou fazer, sou eu que vou te sustentar, sou eu que vou te conduzir, amém? Então, irmãos, em nome de Jesus, que a gente possa olhar o Senhor como esse nosso amigo. É tão bom ter amigos, não é? É bom demais ter amigos. Quando você tem amigos de verdade, você solicita. A pessoa te atende na hora. Talvez não na hora, eu sou aquela amiga meio... eu até digo assim, não desiste de mim não, por favor. Eu vou demorar a ver a mensagem, mas eu vou ver. Né? A gente, às vezes, não consegue marcar, mas se você precisar, é assim que eu digo, precisar, você pode me ligar. Eu vou dar um jeito, vou parar o que estiver fazendo e vou chegar até você. Então, os meus amigos já sabem disso. A gente vai dar um jeito. E, às vezes, é meia-noite, às vezes é, né, Sérgio? Quantas vezes, né? Vamos lá na casa do fulano agora. Aí a gente vai. Por quê? Porque são amigos, são pessoas que caminham conosco, são pessoas que, né, vão segurar conosco. E é assim que Deus está dizendo para nós. Eu quero ser seu amigo, então pode me solicitar, pode falar comigo. Não importa em que ponto da história você tenha parado. Não importa se foram seus planos que foram parados, se foi a sua capacitação que foi parada, não importa. Não importa em que momento foi parado. Deus te quer e vai te alcançar em qualquer canto, em qualquer lugar, como Ele fez com Jonas, por exemplo. Não importa onde parou, seus planejamentos, seus projetos, Deus vai alcançar. E é só você colocar isso nas mãos deles. E aí eu termino dizendo que amigos fazem brotar afinidades. Fazem ou não? Quando a gente tem amigos, a gente vai se tornando cada vez mais junto. Afinidade é uma coisa muito interessante. É que você tem aquele amigo que, às vezes, você fica longe, mas você fica meses longe, sem falar, sem se encontrar. Mas, quando vocês se encontram, parece que foi ontem que você esteve com aquela pessoa. Por quê? Porque vocês têm afinidade. Então, com Deus, é muito mais profundo do que isso. É muito mais do que isso, porque a presença dele é constante em nós. Então, irmãos, em nome de Jesus, que a gente não permita que nada tome o lugar de Deus. Esse amigo, esse Deus que pode todas as coisas e que nos impulsiona e que cuida de nós. Amém? Podemos orar? Vamos orar e vamos pedir ao Senhor para que Ele continue nos auxiliando e nos ajudando a encontrar o caminho de volta, seja lá do que for. Se por algum motivo você está afastado de alguém, ou de algum processo, de algum projeto, de um ministério, que o Senhor continue te abençoando e fazendo você tomar o caminho de volta. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa fazer essa palavra frutificar em nosso coração. E que nós possamos, Senhor, diante da Tua sabedoria, do Seu poder, nunca perder a vista de quem o Senhor é para nós. E que nada nem ninguém nesse mundo possa tomar o seu lugar em nós, na nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, que o Senhor possa nos revestir da sua força, da sua coragem. E que em nome de Jesus a gente nunca perca a certeza de que o Senhor é conosco, que é o Senhor que nos sustenta, que é o Senhor que nos direciona. E que nós somos completamente dependentes do Senhor. Nos ajude a nos desvencilhar de tudo aquilo que tira de nós a atenção que nós precisamos ter em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, que nenhum dos nossos relacionamentos possa tirar o seu lugar de primazia em nossas vidas. E que apesar das lutas, dos barulhos, dos rumores, dos ruídos que nos cercam, a gente consiga manter o foco em Ti. E que em nome de Jesus isso não nos adoeça, Pai. Que em nome de Jesus a gente consiga ter essa sensibilidade uns com os outros, de perceber o outro, nosso irmão, nosso amigo, e sermos socorro bem presente, sermos Tua presença, Pai, Seu abraço, Sua companhia na vida dessas pessoas que precisam tanto. Abençoe a nossa igreja, Senhor. Abençoe o nosso pastor, cuida dele onde ele está,
e que o Senhor também esteja usando ele de forma poderosa, Pai, para abençoar aquele povo. Cuida da gente aqui, Senhor, e continua falando aos nossos corações, agora através do estudo da Tua Palavra na escola bíblica, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos lá para as nossas classes. Deus abençoe vocês e até logo mais.